Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Recebendo hoje aqui no Café com Política pela primeira vez, depois da sua eleição com 10.169 votos em 2024, Luísa Borges Dulce, mais conhecida como Luísa Dulce. Primeiro, parabéns pelo seu resultado eleitoral, vereadora. Muito obrigado por estar conosco pela primeira vez aqui na nossa bancada do Café com Política. Bom dia. Bom dia, Guilherme. O prazer é todo meu de estar aqui. Vereadora, então vamos começar falando um pouco da sua trajetória política. Para quem acompanha o cenário político já há algum tempo, o seu sobrenome, evidentemente, remete ao Partido dos Trabalhadores e à atuação do governo federal de um integrante importante da sua família. Queria que você explicasse um pouco primeiro como é que foi a sua entrada para a política. Ela foi desde o início na relação familiar ou teve um momento específico em que decidiu, vou participar do processo político brasileiro? Bom, é interessante você perguntar isso. De fato, eu tenho um tio, né, que foi fundador do PT, foi o primeiro deputado federal do PT de Minas Gerais e foi ministro do governo Lula. E americano. Americano. Meu pai também é americano, meu irmão. E aí eu acho que isso diz respeito, assim, eu cresci numa família que sempre se preocupou com as causas sociais. Minha avó era uma pessoa da igreja que sempre, trazia essa preocupação. Eu sou filha de professores, universitários que sempre me colocaram num ambiente social, cultural favorável a prestar atenção na política, mas eu acredito assim, que eu entrei para a política quando eu entrei para a universidade. Foi por meio do movimento estudantil que eu comecei a participar, então não teve uma vinculação familiar nesse sentido, sabe? Eu entendo que a família foi um espaço para despertar preocupações e compromissos sociais, mas a militância mesmo foi por meio do movimento estudantil, de gente que bateu na minha sala, deixa eu fazer uma fala aqui, chamar para a eleição de DA, de DCE, então foi por aí que eu iniciei minha militância. A senhora já tinha sido filiada ao Partido dos Trabalhadores antes? Não. Ou a partir da universidade? Eu me filiei com 19 e 20 anos, eu já estava na universidade. Muito bem. E como é que era a relação da política na sua casa, vereadora? Essa discussão que a senhora disse, olha, temos sempre os pais como professores universitários, tem o seu tio inevitavelmente como um quadro dos dois primeiros governos Lula, que era muito relevante e tinha muita presença em Minas Gerais também, de articulação política com movimentos sociais, com movimentos das igrejas, por exemplo. Como é que era a conversa sobre política em casa, né? Porque a gente tende a imaginar sempre que assim, não, todo mundo que nasceu em berço político tem que tratar de política em casa. Inevitavelmente era esse um assunto? Eu lembro que era assim, era um assunto muito, meu pai tinha muito hábito de ler jornal, então é até emocionante estar aqui no tempo, e era um assunto cotidiano, mas não num cunho partidário, sabe? Eu não lembro muito da gente ter essa discussão partidária, era uma discussão mais política. Eu cresci, eu fui criança e jovem nos governos do PT em BH. Então, assim, as obras que o Patrus realizou em Belo Horizonte, e aí Célio, Pimentel. Então, era um ambiente favorável para discutir política, mas a questão do partido estava presente, Então, nesse sentido, assim, eu vejo mais como causas, sabe, que me motivaram. E aí tinha presença, tinha adesivo, tinha coisa, mas não era algo ostensivo, assim. A senhora falou das causas e falou de governos do PT na cidade. Então eu queria começar que a gente conversasse um pouco sobre Belo Horizonte. Quais são as causas que lhe motivaram a uma candidatura para vereadora? O que lhe chama a atenção das maiores necessidades da cidade? E depois quero falar um pouco sobre o governo Fuad. Mas o que são as pautas que são caras à senhora para participar do processo político agora como vereadora? Bom, o que me levou a decidir me candidatar, porque eu me filiei ao partido já tem mais de 15 anos e não tinha até 2020, 2022 pensado em me candidatar, é o entendimento de que a política importa, e de que decisões que são tomadas no parlamento ou no poder executivo impactam muito a nossa vida cotidiana. BH é uma cidade que já foi muito próspera do ponto de vista cultural, social, e a gente viu nos últimos anos o aumento da população em situação de rua, diversas questões ligadas à injustiça social na cidade, a questão ambiental que está cada vez mais presente, a gente viu semana passada a questão das enchentes, da mineração. Então, tudo isso me fez acreditar que a política é um espaço importante de ser ocupado, e que vale a pena participar disso. Então, foi uma decisão. E as causas são justamente essas, assim, a questão do social, de pensar quem são as pessoas que estão em situação de rua hoje, como que está a situação das mulheres, que sofrem
inúmeras violências. Se a gente for pegar o transporte público, tem uma relação de gênero e transporte público muito evidente, né? São as mulheres que estão pegando o ônibus, que estão pagando essa passagem mais cara. A questão da educação, né? Quão importante é Belo Horizonte ter as EMEIs, que é um exemplo para todo o país, e a gente precisa defender a educação pública. Então, uma série de questões, né? A gente teve nas prefeituras do PT um monte de festivais, né, culturais, o FIT, o FID, o FAM, e como a cultura é importante para a gente, né? Ter opção de lazer gratuita, isso fomenta a economia da cultura. Eu sou economista de formação, então me causa também uma certa preocupação, uma falta de projeto para a cidade, sabe? Acho que BH está há muito tempo numa inércia, assim. Então, tudo isso me fez ter vontade de participar disso, de tomar partido, né, de poder propor e executar coisas. Apesar de estar fora da prefeitura, comandando essencialmente a cadeira de prefeito, o PT participou de algumas das últimas gestões. Chegou a ter o vice, por exemplo, Roberto Carvalho, com o prefeito Márcio Lacerda, chegou a ter o secretário de Cultura com o ex-prefeito Alexandre Calil, e alguns quadros que ainda estiveram na gestão Fuad Numan, menos do que na anterior, mas que ainda eram das políticas sociais ou que tinham algum tipo de atuação. A senhora vê que eles tinham, ao longo do tempo, esse alinhamento com as ideias do PT, com os conceitos sociais, ou de defesa, ou de melhoria da situação dos problemas sociais na cidade, ou o PT ficou absolutamente distante na avaliação da senhora, e esses nomes e essa participação foi muito aquém do que deveria ter o partido? Não, eu acredito que todas essas pessoas e esses espaços que você mencionou, eles traziam sim um acúmulo do partido, né, do conjunto das administrações petistas, que deixaram muitas coisas positivas para a cidade. A gente estava recordando dos programas de combate às enchentes, né? Vários são da época do Patrus, do Célio, do Pimentel, né? Então, na área social também, BH é uma referência, e as políticas públicas de saúde, de educação, de assistência social funcionam muito porque tinha um alicerce ali que permaneceu também não só com as figuras que estavam nos cargos políticos, mas com os servidores da prefeitura, sabe? Acho que isso às vezes a gente não presta muita atenção, mas BH tem um corpo de servidores muito qualificado. E isso é um legado também, né, das gestões petistas. Então, eu acredito, se a gente pegar na Secretaria de Assistência Social, por exemplo, tinha uma linha que era muito marcadamente, né, das nossas administrações, e também alinhado com o que estava sendo feito no governo federal. Isso é importante. Ver como que os programas federais podem contribuir, como que eles estão presentes na cidade, né? Então, o PT estava fora, formalmente, mas havia ali marcas que permaneciam. Como é que a senhora vê a participação e a possibilidade de que ela se dê ocupando um espaço em secretaria ou não na atual gestão do prefeito Fuad Numan? A senhora acha que é necessário? Não é necessário? Só esses quadros que a senhora mencionou do corpo de servidores, ele é suficiente? Bom, primeiro eu queria deixar meu abraço de solidariedade para o prefeito, né? Estamos todos torcendo para que ele se recupere e volte para o cargo ao qual foi eleito e que nós contribuímos tanto e acreditamos na importância daquele segundo turno ali, da gente defender a democracia e ter um governo que também no diálogo com a Câmara dos Vereadores fosse mais respeitoso, né? Então eu espero muito que o prefeito possa voltar. Eu entendo pelos diálogos que nós temos feito também no âmbito da bancada que há uma indefinição ainda de qual vai ser a composição do governo. Isso é natural pela situação do prefeito. Eu defendo que a gente faça uma discussão sobre estar ou não na prefeitura, que tem a ver com que tipo de presença nós podemos ter, sabe? Ter alguma secretaria ou tocar alguma política pública, mas sem estar conectado com um projeto para a cidade, me parece que não seria tão interessante nesse momento. Contribuir, nós podemos contribuir. A gente pode contribuir em várias áreas. Nós temos quadros políticos, nós temos histórico, né, e acúmulo nesse sentido. Mas, para mim, eu vejo que seria importante a gente ter esse entendimento. A gente pode contribuir nos rumos da prefeitura, nos rumos centrais da prefeitura, né? Se não for assim, talvez não seja o momento de estarmos presentes. A senhora vê a necessidade de que seja para isso... A gente usa muitas vezes a expressão de que, simbolicamente, ter um vereador ocupando aquele espaço no secretariado, ou alguém que tenha um tamanho político grande, ajuda a política pública a ser executada. Você diz, olha, tem alguém grande que está aqui ocupando um cargo e que pode levar decisões políticas para uma solução mais rápida. A senhora vê possibilidade de que seja alguém da bancada do PT ou do Bloco de Esquerda a ocupar um espaço dessa natureza?
Acredito que na nossa bancada do PT e da bancada de esquerda, da bancada progressista, temos ótimos nomes. Então, se isso for colocado, acredito que é possível pensar algo nesse sentido, sim. Vamos para algumas discussões da cidade, vereadora, que são importantes neste atual cenário. Primeiro eu queria tratar sobre a situação de moradores de rua mencionada pela senhora. A gente já teve na última gestão, na última legislatura da Câmara, até comissão parlamentar de inquérito para tratar desse assunto. E aí houve quem criticasse e dissesse, olha, estão tratando de uma maneira absolutamente inadequada, tem quem dissesse, olha, mas é melhor tratar do que não tratar. Então, houve muita nuance em torno disso, e na campanha eleitoral nós tivemos também vários posicionamentos de candidatos com ideias absolutamente diferentes uns dos outros. Eu queria saber da perspectiva da senhora. O que a senhora acha que precisa ser feito? De que maneira precisa ser feito? Como é que o trabalho dentro da Câmara pode fazer algo para tentar encontrar alguma solução para esse problema? Bom, esse é um ponto central, não só para Belo Horizonte, mas para outros municípios. Teve em São Paulo uma discussão agora sobre o muro, né? A questão da população em situação de rua, ela é muito complexa porque existem vários perfis de pessoas que estão na rua, né? E a gente entender isso e não classificar as pessoas, né, como um só padrão, acho que é um início da gente conseguir tratar a questão. Existem pessoas que estão na rua, em qualquer metrópole, qualquer cidade grande do mundo, tem pessoas que estão na rua, inclusive porque elas são expulsas pelo próprio dinâmica do mercado de trabalho, né? A cidade, a urbanização, ela cria população de rua. Então, entender que essas pessoas têm direitos, né, precisam viver com dignidade, ter políticas de assistência, ter políticas de apoio, segurança alimentar, de higiene para essas pessoas, ter banheiro público, ter bebedouro público, isso é fundamental. Agora, nós vivemos nos últimos anos um aumento expressivo da população de rua em todo o país, e eu acredito isso aos intempéries da pandemia e também do governo Bolsonaro, que fizeram, né, aumentar muito a desigualdade e a pobreza no nosso país. São pessoas que, famílias, né? Há muito tempo a gente não via crianças na rua. Famílias inteiras que não têm como pagar aluguel, hoje estão na rua. Então, nós precisamos ter uma atenção com políticas de moradia, né? Com políticas de assistência social para tirar essas pessoas que querem sair da rua para que elas possam ter uma vida digna também. E como que a Câmara pode ajudar isso? Primeiro, a Câmara tem que colocar isso no centro da sua agenda. Os vereadores têm o papel de fiscalizar a Prefeitura, e nós podemos fiscalizar o conjunto de abrigos que a Prefeitura tem, as políticas de assistência, né? Na pandemia, a própria Câmara de Belo Horizonte propôs um auxílio emergencial, então nós também podemos pensar no desenho de políticas, contribuir nesse sentido com legislações que vão contribuir, buscar o diálogo com a sociedade, né? Existem Pastoral do Povo de Rua, uma série de associações e organizações que tratam da população, a próprio movimento das pessoas em situação de rua. Então, acho que é o momento da gente chamar né, esse conjunto aí de organizações, de coletivos, para buscar uma solução para a cidade. Também tem um outro problema que inevitavelmente cairá, digamos assim, nas mãos dos vereadores e do Poder Executivo nesse atual mandato. É discutir um novo contrato de ônibus para a cidade. Também há quem já tenha apresentado posições diversas. É preciso fracionar os serviços, manter como estão, mudar apenas como já foi feito. Olha, o recebimento de recursos das empresas é por quilometragem. Mantém ou não mantém o subsídio? Que posição pessoal a senhora tem sobre essa discussão e como vai defendê-la nesse seu mandato? Bom, Guilherme, acho que esse é um ponto central para essa administração. O contrato vai ser revisto em 2028, mas já vai começar a ser elaborado nesse ano e nos próximos. E o grande problema que a gente vive hoje é porque você faz uma concessão de um serviço público, né, de grande vulto, e tem o que os economistas chamam aí de assimetria informacional. As empresas, elas dominam muito mais informações, por exemplo, de quanto que um ônibus roda, de quantos passageiros tem esse ônibus. Ou seja, elas conseguem ter uma leitura muito mais completa do que é o serviço que ela presta do que o poder público que concede esse serviço. Então, o poder público ele fica meio que amarrado. E a questão da bilhetagem eletrônica, que lá no Rio de Janeiro hoje o prefeito Eduardo Paes está enfrentando isso, né? Qual que é a importância da gente ter uma bilhetagem eletrônica? Não é só para facilitar que a gente não precisa mais utilizar o dinheiro, né, para pagar o ônibus. É para também você ter informações ao vivo, né, que vão alimentar esse conjunto de dados, e você permite verificar a eficiência, né, e uma série de outras variáveis. Eu acho que a questão do transporte é fundamental a gente rever isso, né? A gente precisa
apostar no transporte coletivo. Eu sou usuária de ônibus em Belo Horizonte, e a gente vê, os ônibus de fato estão sucateados, mas a questão não é nem não é falar que os ônibus estão sucateados. Os ônibus não respeitam o que está lá no contrato de que a cada 20 minutos tem que passar um ônibus. Se você fica esperando muito tempo, você vai pedir um Uber, né? A passagem de ônibus está realmente muito cara. Pessoas que precisam de se transportar para procurar um emprego, né, para chegar numa consulta médica. As cidades hoje que já têm tarifa zero, e são, né, centenas de cidades hoje no país, têm resultados de frequência nas consultas médicas do SUS melhor, porque as pessoas podem pegar um ônibus de graça, né, e poder se deslocar para a cidade. Então, até nesse sentido eu falei que eu sou economista, e uma coisa que incomoda muito a gente é que nesses cálculos do que vale a pena, né, o custo da passagem, não entra uma série de outros cálculos. Se você está fomentando as pessoas circularem pela cidade, elas vão comprar mais, elas vão usufruir mais da cultura, né, elas vão poder ter uma saúde melhor, visitar os parques. Isso é economia também. Então, eu vejo como essa pauta, né, da revisão do contrato de ônibus como uma pauta central da cidade, não só da mobilidade. E a mobilidade é muito importante. Subsídio tem de haver, vereador? Nesse contexto que a gente vive hoje, eu acredito que sim, né? Não estudei tão a fundo, estou até querendo me dedicar muito mais, e agora na Câmara com a condição de poder também ler melhor o resultado das CPIs e conversar com outros vereadores. Eu acredito que a Prefeitura precisa apoiar o transporte público. Se nesse momento é com subsídio, que seja, mas isso não é sustentável. Então nós precisamos aproveitar essa oportunidade da revisão do contrato para, quem sabe, propor um outro modelo. Deixa eu lhe perguntar agora uma questão de política partidária do PT. A senhora e o vereador Pedro Rousseff são uma espécie de... têm sido apontados como uma espécie de jovialidade numa bancada que já tem alguns parlamentares históricos, como, por exemplo, o vereador Pedro Patrus. Isso sem mencionar outros como deputados estaduais e deputados federais que já são conhecidos de longa data do eleitor de maneira geral. E há uma discussão em curso já há algum tempo sobre, olha, o PT precisa renovar as suas ideias, o PT não precisa renovar as suas ideias, os resultados eleitorais que colhe no Legislativo são satisfatórios, no Executivo não são exatamente isso. Eu queria que a senhora me dissesse um pouco o que a senhora pensa. É preciso ter uma renovação de alguma maneira, seja do discurso, seja da maneira de se conectar com o eleitorado. Como é que a senhora avalia o momento atual do PT, considerando há um presidente da República eleito do partido, dentro de uma aliança grande, mas os resultados, por exemplo, em Belo Horizonte, são insatisfatórios para a legenda já há muito tempo. Sim, os resultados em Belo Horizonte são insatisfatórios, mas se a gente for pegar um desenho nacional, eu acredito que essas eleições de 2024 foram muito importantes para a renovação do partido, sabe? E posso dizer, não só das eleições de 2024, eu estava trabalhando no governo Lula, né, em 2023, na Secretaria-Geral da Presidência da República, e cheguei lá em janeiro, assim que o governo começou, e quantos quadros novos a gente viu nesse novo governo Lula, sabe, Guilherme? Isso é algo que às vezes não aparece muito, mas em todas as áreas. E tem a ver também com esse fato de que o partido tem muitas lideranças jovens, né, no campo mais eleitoral, mas também no campo da academia, ou que podem participar de administrações petistas. A questão da renovação, às vezes ela é meio jogada assim, e eu quero defender a renovação, mas a renovação com base nos nossos valores, né, das nossas raízes, digamos assim. Tenho falado muito na ideia da renovação raiz, né? E acredito que o PT é um partido que vai fazer agora, dia 10 de fevereiro, 45 anos. Todas as organizações envelhecem, o PT também envelheceu. E dos partidos que existem desde o fim da ditadura, né, que foram criados ali na década de 80, talvez o principal partido que sobreviveu junto com o MDB. E sobreviver tem um custo, né? Então, compreender essa complexidade do partido... Agora, eu fui candidata, fui eleita agora, assim como tantas outras lideranças jovens, porque a gente colocou o pé na porta e disse que ia ser candidato e tocou a campanha. Então, eu acho que ninguém, seja no setor privado, seja no setor público, chega e fala assim, vou abrir aqui a porta para você, a não ser que sejam pessoas que vão reproduzir exatamente, né, aquele modo de pensar que já está posto. Se a gente quiser renovar para transformar, para trazer coisas novas de fato, aí vai ter que ser com a nossa força, com a nossa coragem, e acho que o PT é um partido aberto para isso. O PT sempre foi muito ancorado na sua história numa relação com o trabalhador como
se não a principal, como um dos alicerces para se conectar com um eleitorado. Evidentemente que havia eleitores, por exemplo, das universidades, da Igreja Católica, mas sempre o discurso, até pela nomenclatura, sempre foi muito conectada com isso. E essa me parece uma questão que há muita gente questionando sobre. O PT está entendendo as novas maneiras de se lidar com informalidade, com as relações de trabalho, com o mundo do trabalho de maneira geral. A senhora avalia de que maneira? Essa é uma questão central para o partido? Não é? Ela é uma no meio de tantas. Como é que a senhora vê a relação do Partido dos Trabalhadores com o trabalhador brasileiro de 2025? Eu acho que essa é a questão central. Para o PT e para os diversos partidos de esquerda do mundo todo, entender como que o trabalho está mudando de natureza, está mudando de local, né? O home office, as formas onde as pessoas, antes grandes fábricas, né? Grandes trabalhadores rurais também muito organizados, e hoje você vê um esvaziamento do campo, você vê a juventude com outras possibilidades de trabalho, e como que fica, né, o nosso partido que defende os trabalhadores e as trabalhadoras, que precisa defender os direitos dessas pessoas, num contexto também de esvaziamento do direito do trabalho, né? Então acho que é o principal desafio que a gente tem hoje. Acho que a gente tem que, ainda mais do que já estamos fazendo, o PT tem feito muitos estudos, tem feito muitas pesquisas, tem dialogado muito com os sindicatos, com outras organizações, entender um pouco para poder até propor, mas trazer também esses trabalhadores, né? Propor, acho que principalmente no contexto municipal, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer, né, que a gente pode defender, sem defender a classe trabalhadora, defender essas pessoas, às vezes com outras marcas também, né? Como que a gente pode chegar nessas pessoas, quais são as principais demandas? Acho que esse é o desafio e é o foco, tem que ser o foco da nossa atuação daqui para frente. Deixa eu, inevitavelmente, fazer uma pergunta para a senhora, porque esteve no governo Lula. Comunicação está exatamente nesse momento como a geni da vez do atual governo Lula. A senhora identifica de fato que há um problema de comunicação do governo, levando-se em conta os resultados econômicos que a equipe econômica sempre tem dito? Temos resultados positivos, mas não conseguimos traduzi-los para o eleitorado. É um problema de comunicação, essencialmente? Eu acredito que a comunicação ela é responsável por uma parte expressiva desse problema da gente poder se comunicar de fato, né, com os eleitores e com a população de maneira geral. Mas se a gente pegar, você mencionou os dados econômicos, uma coisa que me incomoda muito, quando a gente vê nos jornais, na rádio, os principais indicadores econômicos que são sempre apresentados o valor do dólar, né, do câmbio, bolsa de valores, e não o desemprego, né, não o aumento do salário mínimo. Isso sim é um dado econômico que precisa ser, que é importante para a vida das pessoas. Então há também uma tentativa de esconder, né? Isso é algo que a gente sempre enfrentou e está posto de maneira geral. Mas o problema da comunicação, acho que ele é um problema, mas ele está sendo aumentado, né? A gente, como você falou, está colocando como se fosse a geni, né? A grande fonte ali das questões. E acredito que mudanças eram necessárias. Vamos apostar muito agora nessa gestão do Sidônio. Acho que traz muitas coisas novas, é uma oportunidade. Mas entendendo que vai ter muita gente jogando contra e desinformando. A questão das fake news é um problema hoje mundial, humanitário, eu diria, né? Porque tem pessoas que, enfim, na Covid-19, pessoas que morreram por conta disso, tem pessoas que caem em golpes todos os dias por conta de fake news. Então a fake news é um problema cotidiano, coletivo e individual que a gente precisa enfrentar. Não acho que é uma política de comunicação do governo que vai dar conta disso sozinho. Tem que ser um enfrentamento do governo, do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, né, do Brasil todo, para que a gente possa enfrentar isso. Nós estamos conversando com a vereadora de Belo Horizonte, Luísa Dulce, do PT. No Café com Política, hora do bate-pronto. Posso falar? Agora, vereadora, sim, a senhora vai falar e vai falar no nosso bate-pronto. Esse é um quadro em que a gente faz perguntas rápidas e respostas na mesma proporção. Se a senhora quiser falar diretamente para os seus eleitores, é aquela câmera 7 que está ali bem debaixo da TV. Então vamos lá. Primeira pergunta. Presidência de Juliano Lopes na Câmara Municipal. Qual é a expectativa da senhora? É uma boa expectativa de diálogo. Ele se elegeu com um campo mais conservador, mas tem sido muito acolhedor das nossas demandas, e eu acredito que a gente vai ter um tempo democrático e de bom diálogo na Câmara. A candidatura de Bruno Miranda foi uma decisão acertada ou não deveria ter acontecido na disputa com Juliano Lopes?
Bom, depois que já aconteceu é mais complicado a gente falar, mas naquele momento estávamos muito seguros de que era importante uma candidatura que expressasse o campo mais progressista da cidade. O futuro do Partido dos Trabalhadores passa por onde? Passa pela defesa dos direitos sociais, da questão ambiental, das mulheres, das pessoas negras, LGBTs. Eu tenho falado que é a proposta do bem viver. É isso que eu defendo e acho que o futuro do PT passa pelo bem viver. Ter candidaturas ao executivo ou ter mais incentivo para o legislativo? Ou as duas coisas? As duas coisas. Eu não acho que é incompatível. Acredito que a gente tem que ter candidaturas para o legislativo que possam construir para o executivo. Luísa Dulce, vereadora eleita para o seu primeiro mandato. Vereadora, muito obrigado por estar aqui conosco na bancada do Café com Política. Como todo mundo que passa por aqui, o convite fica estendido certamente para voltar para discutirmos assuntos da nossa cidade. Muito obrigado. Fico à disposição. Obrigada, Guilherme. Agora, 8h56. O Tempo News de hoje fica por aqui. Teve a apresentação minha, Guilherme Ibrahim, produção de Roberto Melkaren e trabalhos técnicos de John Sykes. Obrigado pela sua companhia. Timeline com Paulo, Roberto e Renata Zaccaroni. Tá chegando por aí. Tchau, tchau.